E para você que vive com a sua mente super acelerada, pensando no trabalho, na família, enfim, em tantas coisas que a gente precisa realizar todos os dias, está acontecendo nesta sexta-feira em Erechim o curso Despertar. Este evento acontece e é promovido pelo Márcio Zanardo. Ele esteve aqui na TV Erechim e conversou conosco sobre a importância de despertarmos para coisas tão simples da vida. Acompanhe. Falar de espiritualidade, do nosso bem-estar, de coisas que fazem bem para o nosso coração, para a nossa mente, para os nossos relacionamentos, requer um pouco de cuidado e bastante atenção. Mas nesse mundo agitado que todos nós vivemos, é importante parar, relaxar, olhar para dentro de si, procurar ajuda quando se faz necessário. E para falar sobre essa importância do eu interior, está aqui conosco hoje o Márcio Zanardo, ele que é escritor desse belíssimo livro, O Outro Lado, um livro que eu até recomendo para quem gosta de paz interior, olhar um pouquinho para si, fazer essa autoanálise, que leia. Márcio, bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Márcio, hoje você está aqui em Erechim exclusivamente, claro, visitando familiares, que a família Zanardo aqui é bastante extensa, mas também para oportunizar as pessoas um pouco de conhecimento e esse autoconhecimento. Sim, justamente. É a minha quarta vez com relação a vir para cá com esse propósito de difundir o despertar da consciência. Né? Todas as vezes a gente também faz parte de todo o processo visitar os parentes familiares. Com certeza. E hoje à noite teremos aí uma palestra gratuita, né? Abordando mais ainda como é que nós resgatamos esse estado de equilíbrio emocional, né? Sem mudar nada na nossa vida. As pessoas acham que tem que buscar. Não há necessidade de busca. Há necessidade só de uma palavrinha: entendimento. E como é que eu entendo para mim ter esse equilíbrio emocional diante desse mundo tão maluco que a gente vive, com tanta notícia ruim que afetam muito o nosso emocional? Aí você teria que estar na palestra. Não, estou brincando. Bom, se nós olharmos para as crianças, tá? Tirando o lado infantil, nós vemos o seguinte: a presença, que é o que é a base para todo ser vivo, é esse estado de presença. Né? O que seria isso? Eu posso simplesmente pegar a xícara e tomar um gole de forma condicionada, ou fazendo isso e pensando em alguma coisa, ou eu posso simplesmente dar atenção à hora que eu pego a xícara, seguro a xícara e tomo um gole d'água, sentindo a água descendo. Aí você vai falar para mim, mas isso é normal. Então, esse normal condicionado que é o problema. Sim. Tá? Por quê? Porque eu faço sem... Eu sei que eu estou fazendo, mas eu não sinto o que eu estou fazendo. É involuntário. Involuntário. O problema é esse, só esse. Porque quando eu deixo de sentir o que eu estou fazendo, me dá margem para a minha mente entrar no mundo psicológico, passado, futuro, o que seja. Certo. Tá? Então, os pensamentos psicológicos são os maiores vilões para qualquer tipo de problema que nós temos. Né? Vamos falar, traduzindo isso, as doenças. Então, 99% das doenças, elas são em função do sistema emocional. Então, nós estamos atacando o nosso corpo 24 horas, porque a gente não para de pensar, tá? É inerente também à vida, tá? Então, a criança, ela está totalmente envolvida no que ela está fazendo. Então, a presença dela no que ela está fazendo é quase 100%. Então, tem poucos pensamentos, mas muito pouco pensamento. Sim. A questão é, se nós nós nascemos, fomos crianças, então nós temos esta condição conosco, já é nosso. Mas a partir de 6, 7 anos, é inerente também à vida, que nós começamos a entrar no tempo psicológico. O tempo passado e futuro começa a surgir. Tá? Infelizmente é pela linguagem dos pais. A primeira parte, a primeira conexão. Por quê? Porque os pais vão falar assim:
não saia na chuva, senão você vai ficar gripado. Está usando o tempo futuro. A criança... Já está prevendo uma gripe. Justamente, né? Os pais falam da seguinte forma também. A criança fala, papai, vamos no cinema? Hoje não. Amanhã nós vamos. Então ela dorme já com expectativa, começa a criar esse ambiente, né, de tempo futuro. Então quem é que gera ansiedade para as crianças? Com todo respeito, não estou julgando. Somos nós adultos, os pais. São os pais. Então não é o mundo primeiro que começa com isso, é dentro de casa, né? E depois tem a sexualidade, que é o que vai te dar essa noção de tempo passado. Por quê? Porque é aquela coisa de ver aquela moça, aquele moço e ficar lembrando dias. Ainda mais na infância, na escola, na adolescência. Então, é mais ou menos acontece com os 12 anos, quando a gente começa a ter essa noção do tempo passado. Tá? Mas a colaboração para o tempo futuro são os pais. O passado acaba sendo natural. Sim, passou o passado, né? Justamente. O oriental, quando ele percebe isso na criança, ele começa a dar suporte para que eles mantenham o estado de presença, na totalidade. Então eles vão crescendo com esse sentimento. Por isso que eles fazem totalmente, eles estão totalmente envolvidos e fazem muito bem feito, não é porque são melhores, é porque eles estão totalmente ali. Não está aqui pensando no que vai fazer amanhã, ou está aqui no que aconteceu ontem. A gente vive assim. Não tem problema parar para pensar. Mas então para, senta na sua cadeira e começa a refletir sobre alguma coisa que você deseja ou alguma coisa que passou. Mas não fazendo. Tá, mas como é que a gente vai ter esse domínio, gente? Eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante inquieta. Eu penso várias coisas ao mesmo instante. Como é que eu vou me doutrinar para pensar uma coisa de cada vez e fazer? Vamos eu lá. acho que muita gente é assim. Sim, a humanidade é assim. A humanidade é assim. Justamente, são raras as pessoas e que, na verdade... conseguem... Justamente, mas tem muita gente crescendo dentro desse campo, principalmente na área da Espanha. Aí você vai me perguntar... Por quê? Né? Claro, a gente não fala dos orientais. Os orientais, eles já têm isso desde o berço. Mas, na questão mais ocidental, assim, a Espanha, por quê? Olha que interessante. A linguagem é diferente. Então, vamos lá. Nós temos uma palavra que a gente acha que é extremamente linda. Saudade. Não é. Não é porque você libera as emoções para o outro quando eu falo, eu estou com saudade de você. Parece que agora a responsabilidade é sua de fazer alguma coisa para sanar os meus problemas em desequilíbrio emocional. Não pode ser assim. O espanhol fala, te quero. Então, te quero tem um ponto final. Tem um ponto final. É uma frase direta. Sim. Eu estou com saudade de você, tem que colocar 3 pontinhos no final da frase. Então você não sabe para onde vai aquilo, né? Então a linguagem, como eu disse, em função também, a nossa língua ela dá margem para milhões de interpretações, em função do tanto de tempos verbais que existem, né? Então esse é um dos maiores problemas que nós temos. Então vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Se os pais simplesmente tivessem um pouquinho de consciência, ao invés de falar assim para a criança, quando ela perguntasse, papai, vamos no cinema? Uhum. Daí tem que ser honesto e só usar o momento presente, nada mais do que isso. Agora não. Mas e as crianças questionadoras, como é que tu vai dizer só agora não? Justamente, a naturalidade nossa que está... Essa naturalidade está vinculada ao ser. Certo. O ser é atemporal, não há tempo. O tempo está na mente, no pensamento, na parte humana. Foi criada, é uma criação. O ser não, é natural. Como a planta, como tudo que é vivo, elas estão totalmente ali. Sim. Não há pensamento. Nós também temos o espaço não pensamento, tá? Que é o ser.
Muitos vão falar que vão dar vários nomes, podemos falar em alma, em espírito, em alguma coisa, mas eu não entro nesse campo, porque é mais fácil eu enxergar que existe o dia e existe a noite. Fácil, ninguém vai discutir, tem o dia, tem a noite. Então, ou você está pensando ou não, não tem como discutir sobre isso, tá? Ok, então, ativando esse lado é o que nós precisamos. Quando nós começamos, os pais, dentro da linguagem, coloca dessa forma, a própria criança vai questionar. Então, assim, papai, vamos no cinema? Agora não. Quando nós vamos? Não sei. Você não pode barganhar dizendo amanhã nós vamos. Daí entra o amanhã, né? E aí você não tem tempo porque você teve uma reunião que você não lembrou. Enfim. A ansiedade toma conta. Acabou. Né? Então, pronto. Então, é só entender que a gente tem que usar a linguagem sem barganhas. Agora, não. Quando? Não sei, não posso prometer nada. Ela não vai falar assim. Para onde ela vai agora? Quando você fala, não sei, eu não posso prometer. Ela vai para onde? Ah, promete, por favor. Pois é, porque tem criança que tem tanto argumento que te desarma às vezes. Pode, mas é inerente à vida. O ser... ele entende, então é uma troca não mais mental, certo. É uma troca interna da criança com o pai. Quando ele fala agora não sei, quando nós vamos, não posso prometer nada. Márcio, a tua palestra é destinada para pais iniciantes ou para pessoas que não têm filhos ou para pessoas que já estão lá nos 50, para aprender todos esses macetes, eu não sei a palavra correta, para aprender a lidar com essas situações? Todas as pessoas. Não é direcionado para os pais. Não. Existe um trabalho feito com os pais, né? Porque muitos pais querem trazer as crianças para mim em função do comportamento. Daí eu falo assim, mas o problema do comportamento, com todo o respeito, não é ela. São vocês. Então eu preciso falar com vocês, né? Não é com a criança, tá? A criança é igual uma semente que a gente não sabe o que vai ser, uma semente frutífera. Se eu não sei de nada de botânica, nada de nada, eu vou ter que esperar crescer e ver o que vai dar, qual o fruto que vai dar. Nós não temos condição de agir dessa forma, porque a gente acha que pode virar qualquer coisa no mundo. Então a nossa orientação é quase que obrigatória, e se você não fizer isso, você está sendo indulgente, você está sendo anti qualquer coisa. É o contrário, é deixar, porque não adianta você colocar uma semente lá, vamos dizer que seja de maçã, de uma macieira, e ficar falando abacate, 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 abacate. Vai a hora que virar maçã, você vai se decepcionar, você vai falar, poxa, é abacate, eu lutei, eu te dei a melhor faculdade para ser abacate, tudo para ser abacate e você é maçã. Agora, se ele soubesse, caramba, tem um potencial de maçã, então dá vazão para maçã. Vai ser lindo, não tem problema dentro de casa, é uma família alegre, deliciosa, porque você está dando vazão àquilo que vai ser. Com certeza. É só isso. Márcio, o teu livro, O Outro Lado, ele fala essa linguagem que tu está falando aqui com a gente, com o nosso telespectador, ou aqui dentro tem a cereja do bolo? Olha, na verdade tem o primeiro que chama-se Arte do Despertar, que foi o meu primeiro despertar em 2013. E tudo isso é um despertar quando a gente começa a entender a forma de falar. Sim. Sim, o despertar é constante, é igual o acordar todo dia. Então você pode ter essa qualidade de acordar mesmo vivenciando durante o dia. Você sempre acorda. Uhum. Que seria não estar preso ao tempo psicológico. Certo. Então você está sempre acordando. E a qualidade é muito maior. E as pessoas que falam que não tem tempo é porque elas estão tão presas ao fluxo de pensamento condicionado que ela não percebe que ela tem. Eu duvido você ficar 5 minutos olhando para um relógio de ponteiro. Não passa. Você vai ficar louco, fala, para, eu preciso fazer alguma coisa. Né? É o caso quando a gente acorda de madrugada, né? Parece que as horas não passam. Justamente. Então o tempo é o mesmo. A questão é que você não está vendo ele passar. Só isso.
Mas se você se organizar aqui mentalmente e conseguir ter esse despertar da consciência, você vai ver que vai acontecer isso. Então você faz 24, você precisa de 36 horas no dia, né? As pessoas estão falando assim, eu preciso de 36. Aí você vai ver que você vai fazer tudo que você fazia em 36 em 4. E você vai ter suas 4 horas para você ir na sua academia, porque a gente perde muito, muito tempo no pensamento psicológico, que não levou a nada. A nada, absolutamente nada. Você está, com todo respeito ao exemplo, telespectador, mas lembrem de mim quando vocês forem tomar banho hoje. Porque é o lugar que mais se pensa. E não é para ser relaxante o banho? Por que não sente a água e fica ali? Não dá para pagar conta estando lá dentro, não dá para fazer nada, você não vai conseguir conquistar o mundo. Então relaxa, sinta a água, mas sente, não é para saber que você está tomando banho, para você sentir. Além do mais, lembre que vocês vão começar sempre pelo mesmo lugar, o seu banho. É tão condicionado que é a mesma coisa todo dia. Muda, vai para o pé primeiro, vai, sei lá, para qualquer lugar. Enfim, me perdoe pelo exemplo, mas é um exemplo simples de enxergar. Voltando ao livro, esse é o resultado de um trabalho de 13 anos. Depois do primeiro, teve o segundo, que foi em função de um curso. Eu dou um curso do Despertar da Consciência, né? Que é uma imersão de 16 horas aí. Tá? Acontece de forma online? Também. Hoje também. Porque você mora em São Paulo, né? Sim, nós estamos a alguns quilômetros separados, teria que ser dessa forma. Sim, atendo tanto particular, né? Atendimento direcionado para algum tipo de entendimento que a pessoa quer ter em qualquer questão emocional, online e curso online também. Certo. Dá para fazer. Eu normalmente é só o pessoal ficar atento ao Instagram, né, que é o Instituto Márcio Zanardi, que lá tem palestras gratuitas que eu dou, enfim, tem um canal no YouTube que hoje eu estou fazendo, não sou muito adepto. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, eu sou muito natural, eu gosto de fazer assim natural, eu não uso nada para eu vou lá e gravo. O que saiu, saiu. Então, é o que a gente está fazendo hoje aqui nessa entrevista. Justamente. E o canal eu gosto disso porque foi natural e foi o que foi, e foi aquele momento, né? Então tem o curso, que é o outro livro, chama Voltando para Casa. Aí tem um terceiro livro que é Um Novo Pai, aonde eu uso também para uma orientaçãozinha para os pais, né? No final. Né, começa todo com... É uma mini autobiografia desde a sexualidade até a hora de ter filho e depois o medo de ter filho some aonde você tem o amor incondicional, onde você não está mais apegado e ele segue. Eu gostaria... Nós chegamos com 3 horas ali da manhã e aí ele está dormindo, mas eu gostaria que ele tivesse aí, que ele é espetacular. Ele me acompanha desde os 4 anos. Numa próxima oportunidade. Sim, sim. E esse, então, é o resultado de todo o trabalho desses anos. Eu venho estudando, né, minha formação é engenharia, eu larguei a profissão para ter um filho, para me dedicar ao filho e ver ele crescer e ele ser o meu experimento de entendimento do mundo. Que bênção. Eu fiz, graças a Deus, agora sim ele está com 15, dá para trabalhar outras coisas. Agora vamos atrás do outro lado, que é o lado material, mas até então não precisava. E as pessoas que participarem hoje do teu seminário vão ter essa oportunidade desse início de despertar e também essa oportunidade de repente fazer o curso e evoluir como ser humano, que é o mais importante para todos nós, né? Sermos melhores a cada momento. Sim, sim. Ele é uma pincelada geral, ele dá uma ideia rápida, assim, porque o tempo é 1 hora e pouquinho. Passa rápido. Né? Mas, com certeza, aqueles que se permitirem, eu estarei até segunda-feira com a agenda aberta. Então, pode te contactar pelo Instagram, que o endereço está aparecendo aqui embaixo. Instagram e o WhatsApp. Também vamos colocar. O WhatsApp agora é mais rápido para esses dias, né? Então, quem quiser, ainda tem o horário, tá, para atender, pode entrar em contato. Sim. Márcio,
muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Embora a gente está te recebendo de uma forma meio atropelada, digamos assim, você acabou de chegar, a gente não teve um tempo ainda de conversar, mas eu fico bem grata por estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente. O outro lado, vou ler com muito carinho e tenho certeza que vai somar muito na minha vida pessoal e profissional. Muita gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. A honra é minha e muitíssimo obrigado. Obrigada. E a todos vocês que querem despertar, aproveite essa oportunidade.